Vamos dar continuidade à nossa disciplina Teoria da Personalidade, parte 1, os tipos psicológicos. Então, as preferências em cada tipo psicológico. Então, as preferências de cada tipo são os 8 componentes constituintes dos tipos de personalidades que nós acabamos de ver no gráfico. As pessoas têm uma preferência natural para um dos lados. Como nós dissemos, as pessoas podem transicionar de um extremo a outro extremo. Tem preferência para um dos lados, mas entendam, ninguém nunca estará realmente nos extremos. Embora seja raramente possível encontrar alguém que se situe no ponto extremo de cada escala, que nós estaremos considerando. Então, observe nesse gráfico. Qual a direção da sua energia ou foco da sua atenção? O indivíduo é extrovertido quando o seu foco é exterior a si mesmo, e é introvertido quando o seu foco básico está voltado para si mesmo. Lembrando mais uma vez que ninguém é totalmente extrovertido ou totalmente introvertido. Que tipo de informação você nota ou se lembra naturalmente? Aquele tipo de informação captado pelos seus sentidos, o indivíduo sensorial, o S, ou aquele tipo de informação captada essencialmente pela sua intuição, o indivíduo N. Como você toma suas decisões? É dominado mais pelo aspecto racional ou pelo aspecto emotivo? Então temos o indivíduo que é dominado pelo pensamento, thinking, que é o T, ou dominado pelos sentimentos, que é o feeling, o indivíduo F. E como você gosta de organizar o seu mundo externo? Você é o tipo de pessoa que exerce uma posição de dominador, de liderança, que estamos chamando agora de julgamento, de julgador, o J, ou você é aquele tipo de pessoa mais perceptivo, deixa apenas se levar, que nós chamamos de percepção ou P. Então, o indivíduo extrovertido e o seu oposto, introvertido I. Ou seja, como a pessoa interage com o mundo, isto é, de onde busca sua energia e para onde direciona o seu foco. O extrovertido E, ele dá prioridade às atividades do seu ambiente, ele é muito voltado para as relações sociais, enquanto que o indivíduo introvertido I, ele é mais envolvido com o seu mundo interior, com suas ideias, com suas memórias, com outras reações internas, com seus pensamentos, com o seu modo de sentir, de achar e de pensar. Então, em função disso, os indivíduos extrovertidos preferem mais atividades em grupo, enquanto que os indivíduos introvertidos preferem mais atividades solitárias ou com um número reduzido de pessoas. O extrovertido gosta de trabalhar em equipe e o introvertido prefere trabalhar sozinho, se dá melhor em atividades aonde ele possa ficar isolado. Então, vamos ver as características básicas dos indivíduos extrovertidos e dos indivíduos introvertidos. Os extrovertidos são energizados, são motivados quando interagem com outras pessoas. Sempre preferem trabalhar com muita gente. Enquanto os introvertidos são energizados quando despendem o tempo sozinhos, preferem trabalhar sozinhos, se dão melhor nesse tipo de atividade. Os extrovertidos gostam de concentrar sua energia no mundo externo das coisas e pessoas, enquanto que os introvertidos gostam de concentrar sua energia no mundo interno, das ideias, pensamentos, algo mais voltado para si mesmo. Os extrovertidos preferem trabalhar em vários projetos ao mesmo tempo. Começam várias coisas, embora nem sempre terminem tudo o que começaram. Enquanto que os introvertidos concentram sua atenção em um único projeto de cada vez e geralmente concluem aquilo que se propuseram a fazer. Os extrovertidos agem primeiro e depois pensam.
quando pensam. Os introvertidos ponderam as coisas antes de agir e às vezes ponderam tanto que acabam não agindo. Os extrovertidos são mais pessoas públicas. Os introvertidos são pessoas muito reservadas. Os extrovertidos falam mais do que ouvem, às vezes falam demais. Os introvertidos ouvem mais do que falam. O grande problema é que muitas vezes não falam quando deveriam falar. Os extrovertidos gostam de ser o centro da atenção. Os introvertidos evitam chamar a atenção para si mesmos. Os extrovertidos reagem rapidamente, apreciam um ritmo rápido, são pessoas meio aceleradas. Os introvertidos reagem depois de algum tempo para pensar. Em geral, são pessoas que apresentam um delay entre o estímulo e a resposta. Os extrovertidos preferem extensão em vez de profundidade. Se envolvem em várias coisas, mas não se envolve profundamente em nenhuma delas. Enquanto que os introvertidos preferem profundidade em vez de extroversão ou em vez de extensão. Em outras palavras, se envolvem com poucas coisas, mas se envolvem muito com aquilo que se propuseram. Então temos que lembrar que temos opostos, extrovertido e introvertido. E mais uma vez lembramos, todos nós transicionamos entre os dois extremos. Uma pessoa pode tender mais para o lado de extroversão, outra tender mais para o lado de introversão, outra tender para os dois lados ao mesmo tempo, que é o que nós chamaríamos de ambivertido. Com relação ao aspecto sensorial ou intuitivo, ou seja, como as pessoas percebem ou assimilam as informações do seu meio ambiente. Então, nós temos aquele indivíduo sensorial que dá ênfase à sensação ou experiências sensoriais, buscando no ambiente e na realidade física cotidiana a fonte das suas informações. Em outras palavras, se orientam muito pelos órgãos do sentido, visão, audição, tato, olfato, paladar ou até mesmo pelo movimento sinestésico. Enquanto que no indivíduo dominado pela intuitividade, a intuição ou N, eles estão mais preocupados em buscar significados, relacionamentos e possibilidades nas suas experiências. Ou seja, eles procuram compreender mais o porquê das coisas e na busca de um insight, na busca daquela iluminação que esclareça para eles por que as coisas são o que são. Então vamos ver agora algumas características dos indivíduos sensoriais e dos indivíduos intuitivos como opostos. Os sensoriais normalmente prestam mais atenção a fatos e detalhes, aquilo que eles podem perceber pelos seus sentidos. Os intuitivos tentam entender as conexões, os significados, as implicações, as razões dos fatos, ou seja, procuram racionalizar mais o que está acontecendo. Os sensoriais são pessoas mais realistas e práticas, enquanto que os intuitivos são mais imaginativos e criativos, embora nem sempre os intuitivos sejam de fato criativos. Os sensoriais confiam mais na experiência direta, ou seja, nos seus sentidos, enquanto que os intuitivos confiam mais no seu instinto, confiam mais naquela razão que muitas vezes não há uma explicação lógica. Os sensoriais estão mais sintonizados no aqui e agora. Os intuitivos, com frequência, imaginam como as coisas afetarão os eventos futuros. Em outras palavras, eles se preocupam como as decisões tomadas no aqui e agora terão as suas consequências no posterior. Os sensoriais gostam de ideias novas apenas se essas ideias tiverem aplicações práticas. Os intuitivos gostam de novas ideias só pelo fato de ser uma ideia nova. Se é algo diferente, vale a pena ser pensado nesse algo. Os sensoriais
gostam de usar e aprimorar habilidades aprendidas. São metódicos e procuram desenvolver o seu aprendizado passo a passo. Enquanto que os intuitivos são interessados em fazer coisas novas e diferentes, mesmo que muitas vezes as coisas não possam ser aprendidas do passo a passo. Os sensoriais tendem ao específico e literal, dão descrições detalhadas, procuram se apegar a minúcias, enquanto que os intuitivos tendem ao geral e figurativo, usam muitas metáforas, analogias, comparações para entender e explicar melhor as coisas. Os sensoriais apresentam as informações passo a passo, detalhe por detalhe. Os intuitivos apresentam as informações através de saltos e de forma indireta. Muitas vezes eles raciocinam que as coisas são básicas, que todos já entendem e já partem para algo mais elevado, quando na realidade muita gente não entendeu a sua forma de raciocínio. Bom, lembrando mais uma vez que raramente uma pessoa será essencialmente sensorial ou essencialmente intuitiva. Todos transicionarão entre esses dois extremos. E agora vamos considerar o indivíduo pensador, de pensamento, thinking, e o indivíduo altamente emocional, de sentimento, feeling. Ou seja, como a pessoa toma decisões e chega a conclusões. O indivíduo dominado pelo pensamento, thinking, procura determinar a verdade objetiva, a consistência lógica e a análise de causa e efeito. Ele é muito racional nas suas decisões. O indivíduo dominado pelo sentimento, feeling, F. Ele se preocupa com o impacto que suas decisões têm sobre as demais pessoas envolvidas na situação, porque ele é muito mais emotivo nesse aspecto. Então vamos ver as características opostas dos pensadores e dos sentimentais. Os pensadores tomam as decisões mais objetivamente pensando nos prós e contras. Os sentimentais tomam as decisões baseadas em como se sentem acerca do assunto e como os outros são afetados pelas decisões tomadas. Os pensadores valorizam a lógica e a justiça e eles adotam um padrão para todos. O que vale para um, vale para todas as demais pessoas. Os sentimentais valorizam a empatia e a harmonia e veem a exceção como regra e não como algo que raramente vai acontecer. Ou seja, a exceção em si já é uma regra constante. Os pensadores acham que é mais importante ser verdadeiro, mesmo que isso possa ferir sentimentos de alguém. Os sentimentais acham mais importante ter tato, mesmo que isso signifique ir contra ou contar uma pequena mentira, mesmo que seja uma mentira branda. Os pensadores são persuadidos mais por um bom argumento lógico. Os sentimentais são persuadidos mais por um forte apelo emocional. Os pensadores naturalmente veem falhas e tendem a ser críticos. Os sentimentais naturalmente gostam de agradar os outros, mostram apreciação quando têm por alguém. Os pensadores acreditam que os sentimentos são válidos apenas se forem lógicos. Os sentimentais já creem que quaisquer sentimentos são válidos, faça sentido ou não faça sentido. Os pensadores são motivados pelo desejo de realização. Os sentimentais são motivados pelo desejo de serem apreciados. Lembrar mais uma vez que são dois opostos e ninguém está em apenas um dos pontos. Todos transicionam entre esses dois opostos.